No ano passado, a reforma eleitoral foi aprovada na Câmara dos Deputados e sancionada pelo presidente Temer depois de muita discussão. E aí ficaram as dúvidas, afinal, o que os candidatos podem fazer esse ano durante a campanha. Por isso, nós vamos até o nosso estúdio em Campinas, onde está o repórter Felipe Pereira, que vai conversar com um especialista sobre isso. Oi, Fê, bom dia para você. Quantas mudanças nas eleições esse ano, hein? Pois é, Eva, bom dia para você e para quem acompanha ao VTV da gente. São tantas mudanças e muitas delas acabaram beneficiando nós eleitores, mas ao mesmo tempo acabaram prejudicando também os próprios candidatos. A principal mudança que a gente tem a comentar aqui é que o tempo da propaganda eleitoral acabou reduzindo aproximadamente aí 20 dias. E isso acaba fazendo com que as propostas não sejam tão apresentadas assim. Para poder conversar um pouquinho mais sobre isso, nós convidamos aqui no estúdio da VTV em Campinas o advogado especialista em direito eleitoral e tem tanta outra coisa, foi vice-presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB Campinas, atuou como advogado eleitoral na campanha presidencial de 2014 e também na campanha municipal de 2016. Paulo Henrique Franco, muito obrigado pela sua presença aqui no VTV da gente. Eu que agradeço, muito obrigado a oportunidade. É muito trabalho, né? A gente tem que ficar sempre atento aí às mudanças da lei eleitoral, que muda direto. E, como você bem disse, dessa vez, esse ano, algumas boas notícias para o eleitor e para os candidatos, mas outras notícias não tão boas, algumas alterações que não vão ajudar muito na nossa escolha. Queria também convidar você aí de casa para participar dessa entrevista. Você pode mandar suas dúvidas para o nosso WhatsApp, 988198000. A nossa equipe já está aí preparada para receber as suas perguntas e encaminhar aqui para mim. Eu estou aqui esperando a sua pergunta, hein? Já tem algumas pessoas que mandaram, daqui a pouquinho eu vou ler essas questões. Você que está no interior, no litoral, não precisa se preocupar. 988198000 e aí a gente vai tirar sua dúvida com relação à campanha eleitoral de 2018. Bom, a gente estava comentando, né, doutor, sobre a principal mudança aí que acaba, de uma certa forma, impactando tanto eleitores quanto candidatos, que é a redução da campanha eleitoral. Reduziu para quantos dias, afinal? Perfeito. Agora a campanha eleitoral terá 45 dias. Ela começa em 16 de agosto e vai até o dia da eleição, que é 7 de outubro. E nós teremos a campanha na TV e no rádio de 35 dias apenas. E também uma redução no tempo das inserções e das redes de televisão. Então, aquela propaganda interminável que a gente via na televisão e no rádio, que muitas vezes até nos deixava cansados, né? Ela foi reduzida, aquela rede, né, foi reduzida e aumentou o número de inserções. Então, aqui no intervalo do programa, a gente vai começar a ver, na época de campanha, por 35 dias, aquelas inserções rápidas de campanha eleitoral. Outra mudança também bastante importante é que agora parece que a lei eleitoral descobriu a internet, né? O que mudou com relação à propaganda na internet? Pois bem, Felipe, a propaganda na internet antes de 2018, portanto dessas eleições, ela era muito pouco utilizada porque os candidatos não podiam utilizá-la com pagamento de impulsionamento, né? Não podiam patrocinar a propaganda na internet. Então era uma propaganda mais orgânica. Em 2014, na eleição presidencial, explodiu essa propaganda na internet. Em 2016, a lei não foi modificada, mas ainda assim houve bastante propaganda eleitoral na internet. E nesse ano, além de fazer essa propaganda orgânica comum que a gente faz, eu posso também patrocinar essa propaganda. Então, no Facebook, né, todo mundo está acostumado a usar, às vezes a gente vê aquele link patrocinado. O candidato e o partido político poderão se utilizar desse recurso. Claro que tem um limite de gasto, mas ainda assim é um valor suficiente para colocar os candidatos em maior evidência. Até porque a propaganda na rede social não é tão cara assim, a ponto de motivar uma coisa dessa. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre valor, que eu queria já aproveitar e já fazer a pergunta aqui da Maria, que ela está lá em São Sebastião. Queria mandar um abraço para o pessoal do Litoral Norte, sempre ligado aqui no VTV da gente. Ela pergunta sobre justamente a questão da internet, né? Muita gente utiliza hoje o WhatsApp como forma de propaganda mesmo, de comércios pequenos e tal. Os candidatos também vão poder usar o WhatsApp para isso? Poderão sim, Felipe. Eles já podiam fazer isso. Tanto o WhatsApp quanto o e-mail, eles podem, as mensagens SMS, né, que ninguém mais usa, mas elas existem ainda, elas podem ser utilizadas. Desde que a mensagem seja produzida
por uma pessoa natural, então não pode ser aquelas máquinas disparando mensagem, né? E mais, se de repente o eleitor recebeu uma mensagem de um candidato que ele não quer mais receber, ele devolve essa mensagem, seja WhatsApp ou e-mail, dizendo, olha, não quero mais receber. O candidato tem 48 horas para tirar esse nome do cadastro, sob pena de multa, e a multa é pesada. Tá certo. Tá aí respondida, então, a dúvida. Lembrando que você pode mandar também para o 98819-8000 a sua mensagem. O Anderson Guedes de Valinhos, ele quer saber sobre o horário em que pode passar carro de som nas ruas. Aliás, eu queria até aproveitar e já enganchar outra pergunta. O carro de som, ele está permitido, mas em uma determinada situação. Pois é, Felipe. Antes o carro de som podia ficar perambulando pela cidade. Tipo o carro do ovo, né? Que nem a gente estava falando fora do ar. Tal como o tiozão do ovo que passa, né? Vendendo ali. Não pode mais ser dessa forma. Né? Agora o carro de som, ele só serve para sonorizar carreatas e passeatas. Eu não posso mais ficar rodando com ele a cidade inteira. Então, vai ter uma carreata ou uma passeata, o carro de som acompanha, acabou, o carro de som desliga e vai embora. Tá certo. Estava falando sobre a questão do dinheiro, né? Pedi para a gente segurar um pouquinho, agora vou perguntar sobre isso. Com relação ao financiamento de campanha, vários problemas envolvendo empresas, em declaração de gastos de campanha e tal. Mudou. Isso mudou a partir desse ano. Mudou sim. Nós tivemos um problema grave até 2015, 2016 com as empresas que doavam, as empreiteiras principalmente, né? Para quem viu aquela série O Mecanismo, viu bem como que aconteceu aquela coisa toda das empreiteiras, né? O tribunal lá de Brasília, o Supremo Tribunal, não permitiu mais doação de empresa, a lei absorveu isso e também passou a não mais permitir pessoas jurídicas, empresas, doando para as campanhas. Até comentamos aqui, né, Felipe, que é um tema que merece ainda discussão, mas enquanto se discute é melhor mesmo afastar esse problema da política. Então hoje, nas eleições de 2018, há 3 formas principais de financiamento. O financiamento público, que vem através de um fundo especial criado para isso. Que já existia? Não existia. Não, esse não existia. Foi criado agora, tá. É um fundo novo, quase 2 bilhões de reais, né? Na verdade, mas certamente 1,7 bilhões de reais. Depois nós temos o fundo partidário, que é outro fundo público, esse sim já existia. Pode ser aplicado em campanhas, o total desse fundo hoje está em quase 1 bilhão de reais, então nós já temos aí quase 3 bilhões de reais para as eleições. E também temos a terceira forma, que é a doação por pessoa física. Sim. A doação por pessoa física tem ali um limite, eu posso doar só 10% dos meus rendimentos, mas eu posso entregar isso ao candidato, sendo que o próprio candidato pode autofinanciar, pode financiar sua própria campanha no total do valor máximo de gastos que ele pode ter. Bom, essas são as principais mudanças com relação à lei eleitoral, especialmente para as eleições de 2018, mas muita gente ainda tem dúvidas sobre algumas coisas que já foram proibidas em outras eleições. Vamos fazer um bate-volta aqui. O Ender de Hortolândia, pode colocar banner em poste? Não pode. A Patrícia de Campinas, pode jogar santinho? Não pode. A Roberta de Santo Antônio de Posse, o que pode fazer com relação à propaganda boca a boca? Boca a boca pode. Eu posso entregar o meu santinho para você, porque eu não posso fazer o derrame de santinhos. Então eu posso ir até você, Felipe, meu nome é Paulo, preciso do seu apoio, está aqui o meu santinho, conversar sobre alguma coisa. Isso super permitido, válido e necessário para as pessoas conhecerem o candidato. Fora isso, não. Vamos reforçar, então, inclusive, a pergunta aqui do seu xará, inclusive o Paulo, que mora também em Hortolândia. Ele pergunta com relação ao carro de som. Carro de som agora apenas em carreata. Perfeitamente. Paulo, meu xará, um abraço. Carro de som só em carreata e passeata. Uma outra questão também que me veio aqui à cabeça. Muita gente coloca adesivo, faixa, coisas em casa. Pode? Pode. Os adesivos em casa, em janela ou muro estão permitidos. Antes a gente colocava placa de madeira, às vezes de acrílico, isso não pode mais. Agora é ou adesivo ou papel. E o tamanho máximo, que era antes de 4 metros quadrados, agora reduziu demais, para meio metro quadrado. Ou seja, praticamente É um pouco mais que uma folha sulfite. Um pouco mais que uma folha sulfite. Paulo Henrique Franco, muito obrigado pela sua presença aqui no VTV da gente. Lembrando que se você tiver pergunta, pode continuar mandando, que a gente vai responder em breve, até porque as eleições estão chegando em breve, aí em outubro, né? Paulo, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço a oportunidade, um abraço a todos e fico à disposição.
Tá certo, muito obrigado, viu? Muito obrigado a você também que participou nessa entrevista aqui no VTV da gente. Lembrando que agora a entrevista é comigo, porque a Ju de Paula está de férias, descansando. Então, durante todo esse mês aqui, eu estarei com você, trazendo as principais informações e também, de alguma forma, também ajudando você a ter um pouquinho mais de informação. Afinal de contas, são tantos assuntos que a gente trata todos os dias aqui, né? É com você, Van. É verdade, Fê. Será muito bem-vindo, viu? No nosso quadro É o Seu Direito. Muito obrigada e obrigado, doutor Paulo, também pela entrevista.